Bom dia a todos! Não escutei, bom dia? Agora que ficou bem bom, meus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu sou Marcelo Caminha e vim aqui para conversar um pouco com vocês nessa linda manhã, né? Esse dia bonito que está, muito bom para nós falarmos de música, para a gente escutar música, cantar, tocar e falar principalmente desse instrumento aqui, ó. Não é? Esse aqui, ó. O violão é um instrumento muito conhecido, vou fazer para vocês, e usado em vários tipos de música, praticamente todos os tipos de música, certo? Por exemplo, a gente usa o violão no samba, na música popular brasileira, no reggae, no choro, no tango, na música gaúcha, não é? Olha o outro tipo de música que vocês conhecem e gostam. Alguém pode falar? Hã? Rock? O que mais? Rap? Funk? Hip hop? O que mais? Rap? O que mais? Axé? Forró? Aqui? Dedo? Médio? Dedo do anel? Aquele que toca na sua caminha. Dedo virado. E aqui, o dedo. Agora nós vamos colocar para tocar. Certo? Então o que nós vamos fazer? Presta atenção que depois os que têm violão em casa, vão chegar em casa e já sair fazendo isso, nós vamos fazer. Nós vamos colocar o dedo polegar na corda bem assim. Isso. Todos vão chegando já, né? Agora, cara, nós vamos colocar o seu dedo indicador na terceira corda. Isso. Muito bem. Certo, pessoal? Entenderam? Então, quando vocês chegarem em casa e pegar o violão, quem não toca ainda, esse é o primeiro exercício que vocês têm que fazer. Que é para vocês acostumarem a mão direita a tocar nas cordas, a puxarem as cordas assim. Tá bom? Eu quero um aplauso pro Charles também, que participou da vez. Olha aí, ó. Vamos ver se ele fica aqui do meu lado. Vem, gente, vem. Aqui, rapaz. Fica deitadinho aí, companheiro. Mas o problema é que esse não sabe tocar violão. Tem que achar um que sabe tocar violão, né? E aquele lá, ó. Para aí um pouquinho. Deixa eu chegar ali, rapaz. Tu tem a cara preparada? Vamos lá. Vamos lá comigo, né? Por aqui, por aqui. Vamos lá, rapaz. Como é que é teu nome, meu amigo? Hã? Ian. Muito bem. Pode sentar. Eu vou precisar da sua ajuda agora. Você vai pegar o violão com cuidado para não deixar cair, porque o violão é um instrumento muito delicado, qualquer coisinha a gente deixa cair e ele já se quebra. E aí já viu o estrago, né? Muito bem. Eu vou precisar que tu me empreste a tua mão esquerda. Isso, vamos ter que levantar um pouquinho ela aqui, ó. Se cansar, eu fico segurando aqui, gente. Muito bem. Nós precisamos saber, pessoal, o nome dos dedos da mão esquerda. Certo? Cada dedo aqui tem um nome, né, tio? É verdade. Começando por esse aqui, ó. Hã? Mata piolho? É, né? Também é. E é o dedo polegar. Muito bem. No violão, na mão esquerda, segura aí, companheiro, não vai cansar aí. Na mão esquerda, o polegar não toca, né, no violão, porque ele está tocando aonde? Levanta o violão aí. Isso. Ele está tocando aqui, ó, atrás do braço do violão. Né? Mas ele serve para ajudar os outros a tocar, os outros quatro que tocam, não é verdade?
Se nós não usássemos o polegar, ficaria muito estranho a gente tocar sem agarrar o braço do violão, certo? Portanto, o polegar não toca, mas ele trabalha muito também quando a gente toca violão. Segura aí para não deixar cair. Muito bem, vamos agora ao nome desse dedo aqui. Fura-bolo, muito bem. Outro nome dele? Indicador. Isso. Indicador, sabe por quê? Porque é quando a gente aponta para alguém, a gente indica alguma coisa com isso aqui, né? A não ser que tu faça aquele outro sinal, que aí tu vai usar o outro dedo médio, não é? Mas vamos ter que fazer o sinal aqui, né? Mas vamos fazer de frente, assim que não aparece muito, né? Que assim é que fica feio, né? Para trás é que fica feio. Muito bem, dedo médio, ou dedo pai de todos, não é? Como se diz também. Certo? Agora, vamos deixar só esse aqui levantado. É difícil, né? Eu também não consigo fazer, ó. Vê se vocês conseguem levantar só o dedo anelar aí. Olha, a moça lá conseguiu, o outro conseguiu também. Calma, calma. Ali conseguiu também, ó. Vamos ver. Isso aí é normal, viu? Uns conseguem, outros não conseguem, pessoal, tá? Vai lá, ó. Como é que é o nome desse dedo, então? Anelar. Por que ele é anelar? Porque é o dedo que geralmente a gente usa o anel, a aliança, não é? Por isso veio o nome do dedo, tá bom? É daí que veio o nome do dedo. Daqui a pouco eu vou falar para vocês na mão direita e vou mostrar para vocês um detalhe aqui na mão direita do Marcelo Caminha. Uma mão bem diferente das outras, né? Isso, só 4 dedos aqui. Mas depois vocês olham, olha agora. E esse aqui, pessoal? O minguinho, isso. Ou também chamado dedo mínimo, né? Corretamente chamado. Fica aí que eu não deliberei aí. Só um pouquinho aí. Aqui na mão esquerda a gente chama, para tocar violão, embora os dedos todos tenham um nome, a gente chama de uma forma muito simples. Isso, 1, 2, 3 e 4, certo? Para não haver confusão com a mão direita, porque na mão direita sim a gente chama por esses nomes, mas na mão esquerda é 1, 2, 3 e 4, ok? Entendido isso? Isso é muito importante para vocês começarem depois a ler os acordes, lerem as tablaturas e tal, vocês vão ter que saber o nome dos dedos, tá, pessoal? Como é o nome mesmo, amigo Ian, né? O Ian acabou de ganhar um adesivo do Marcelo Caminha também, de presente. Eu quero um aplauso para ele, que participou com a gente aqui. Participou da nossa brincadeira e é isso que a gente leva a vida brincando, tá? É isso aí, valeu. Obrigado. Uso do dedo polegar, né? Eu estou mostrando para vocês aqui. Certo? Muito simples também. E agora tem um outro elemento, um outro movimento, que é aquele que a gente bate em cima das cordas. Só que tem que bater forte. Isso. É isso aí mesmo. Sabe onde é que está isso? Vou te mostrar onde é que está isso dentro de um ritmo. Eu vou tocar uma milonga aqui, vocês vão identificar esta batidinha que parece muito estranha, né? Muito sem graça. Olha aqui, ó. Vou tocar uma milonga aqui, ó. Não é? Entendido? Então a gente está estudando aqui para você, estamos estudando, pessoal, os movimentos separados. Depois, quando a gente for montar um ritmo para tocar, nós vamos juntar vários movimentos e aí vai se formar o ritmo que nós vamos tocar. Entendido, minha amiga? Muito obrigado, vou te dar um adesivo de presente. E eu quero mais um aplauso para essa moça aqui. Isso. Pode tocar mais forte, que agora o pessoal vai te assistir tocar aí. Pode tocar. Agora a Veridiana vai ensinar para vocês isso aí, pessoal. Preste atenção ali. Toca, Veridiana. Isso. Certo? Barbada não tem dificuldade nenhuma, né? Muito fácil. É fácil ou não é, pessoal? É.
muito aqui no Rio Grande do Sul, a valsinha, né? É muito fácil, é o ritmo mais fácil que tem de tocar no violão. Porque lembra que nós tocamos aqui aqueles movimentos da mão direita? Ó, a valsa é bem facilzinho, ó. O violão é um instrumento fácil de carregar, não é pesado, não depende de muita coisa, basta você botar o violão no ombro, botar uma capa, né? E andar com o violão para você em qualquer lugar. Vocês tendo um violão do lado nunca vão sentir solidão, nunca vão se sentir tristes, nem sozinhos, que vocês vão tocar o violão de vocês vão transmitir às pessoas a emoção. Pessoal, eu preciso que vocês saibam o seguinte: nós estamos realizando a nossa oficina em um projeto denominado Projeto Caminha no Bem. E este projeto, ele tem a produção da Idealize Consultoria de Projetos, da Caminha Produções, em nome da minha produtora, em nome da pessoa que eu quero um aplauso para ela agora, que é a nossa ajudante, nossa empresária. Eu quero um aplauso para essa pessoa que está aqui, a Lucy, que é ela nesse trabalho. Vocês estão ganhando de presente a vida do Marcelo Caminha aqui em São Lourenço do Sul, porque algumas empresas e entidades viabilizaram isso. Portanto, é motivo de orgulho para vocês, lourencianos, terem aqui em São Lourenço do Sul a realização desse projeto através da Prefeitura Municipal de São Lourenço, que viabiliza este evento para nós, a Associação Comercial Industrial de São Lourenço, o CDL de São Lourenço, ao CTG Cepete Araju e, em especial, ao Sindicato Rural, que está promovendo a 35ª Expofeira de São Lourenço do Sul. Essas são as empresas e entidades que estão trazendo este humilde guitarreiro do Rio Grande, como eu digo, Marcelo Caminha, até vocês aqui para conversar um pouco. E antes de vocês receberem os brindes, como nós tínhamos combinado, eu quero ver se todo mundo sabe cantar o nosso hino rio-grandense. Vamos fazer uma homenagem a São Lourenço do Sul, a homenagem à 35ª Expofeira, todos em pé, por favor, cantando o hino rio-grandense junto com o Marcelo Caminha. Nessa ímpia e justa guerra.